18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa. Você aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021. E com você até às 7 da noite, as principais notícias do dia. Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Boa noite, certinho? Tudo ótimo, tudo certinho. Muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 horas, 1 minuto, boa noite. 18 horas. Karime Leão, temos medalha de ouro para o Brasil, hein? Olha que bacana, hein? Nos Jogos Olímpicos, o surfista Ítalo Ferreira conquistou o nosso primeiro ouro lá em Tóquio, Karime. Carlão, foi mesmo. O atleta show. Ítalo Ferreira é o primeiro campeão olímpico da história do surf. O esporte reestreou, né, como modalidade nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio. Não é a primeira vez, mas isso já tem mais de 100 anos. Então, bacana. Na verdade, o esporte está reestreando aí nas Olimpíadas. Tá voltando, né, Tá voltando. Agora, um detalhe muito legal, tá? O Ítalo Ferreira, ele começou a surfar numa prancha de isopor. Eu também, Karime. Sério? Sério. Pô, mas ele tá lá em Tóquio com uma medalha de ouro, olha aí. Eu parei no isopor, Karime. Então, gente, ou seja, né, essas histórias dos Sim. nossos atletas são emocionantes, porque, acima de tudo, são histórias de superação, Sim. né, Carlão? Não tem vida fácil. Histórias de batalha. Nós temos visto isso daí em quase todos os atletas, né, que estão medalhando. Eles têm sempre uma história de batalha, de luta e conquistando aí. Bacana, então, vambora, né? Vamos batalhar, Karime. E com essa já sai a quarta medalha olímpica do Brasil, né? São 2 de bronze, uma de prata, E da agora? fadinha do skate e agora do Primeira surf. de ouro. Exato. 6:02, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Vamos começar daqui a pouquinho, já com o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida. O Ministério Público Estadual encaminhou para o Superior Tribunal da Justiça as denúncias contra o presidente da COSAMA, Armando do Vale, gravando, assediando e ameaçando funcionários em nome do governador Wilson Lima. Pelo terceiro trimestre consecutivo, o Polo Industrial de Manaus sente os efeitos negativos da pandemia e falta de matéria-prima afeta as empresas instaladas aqui na Zona Franca. Praticamente parado é como está o processo para apurar prejuízo à coletividade causada pela falta de oxigênio nos hospitais do estado no início deste ano. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia desta terça-feira. Você confere a partir de agora mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o número de mortes não esclarecidas pela polícia cresceu 53,7% entre 2019 e 2020 aqui no estado do Amazonas. Segundo os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esse é um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se baseia em informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais, pelas polícias civis, Polícia Militar e Federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública. Exatamente, Carlão. Escuta, em 2019 foram 255 casos e em 2020 esse número saltou para 398. Os dados colocam o estado do Amazonas na contramão da média nacional, que teve queda de 13,1%. As mortes sem causa conhecida aparecem aí quando não há o correto preenchimento das informações da vítima e dos incidentes. E, sobretudo, quando não se consegue estabelecer a causa das mortes violentas, que são homicídios, acidentes de trânsito ou suicídios. Karime, esse aumento aí aqui no Amazonas reflete a situação precária da polícia investigativa no estado, junto com problemas de remuneração e de equipamentos. Esses casos podem, inclusive, ter sido aí motivados por violência, mas não entraram para as estatísticas oficiais de homicídios. Isso acontece quando faltam informações sobre vítimas, casos e também a causa da morte. Bom, e para chegar à estatística, foram considerados apenas os encontros de cadáveres sem lesões aparentes e as mortes com dúvidas quanto ao suicídio ou morte provocada. As mortes suspeitas
acidentais e súbitas não foram incluídas. Olha o detalhe, hein? Neste mês de julho, o Ministério Público do Amazonas constatou graves irregularidades estruturais nos institutos médico-legal, no IML e também na área de criminalística do Estado. É o reflexo aí do sucateamento da estrutura da segurança pública, que nesse governo, infelizmente, chegou a níveis assustadores. Bom, e os problemas nessa área, né, Carlão, vão mais além, com a cúpula da segurança pública envolvida em crimes e com as facções ditando as normas. Isso não é segredo para ninguém. Todos nós lembramos o que aconteceu neste ano quando Manaus e outras cidades do interior do estado do Amazonas foram alvo de atos violentos. Os criminosos incendiaram prédios públicos, ônibus e agências bancárias. Todos ficamos reféns dos criminosos. Temos também a grave acusação de que uma cúpula da segurança pública apoia uma milícia que atua dentro do governo, praticando os mais variados crimes e tudo com a proteção das nossas autoridades policiais. Olha, um secretário de segurança, inclusive, já denunciado pela Polícia Federal e que já demonstrou que não tem o controle da segurança, é quem dita aí as normas aqui no Amazonas, são as facções. Pois é, e por tudo isso, o vice-governador Carlos Almeida exonerou o secretário Lousimar Bonatti na semana passada. Sim. Mas o ato foi revogado pelo governador Wilson Lima, que insiste em manter Bonatti como secretário. E para falar mais sobre esse assunto, vamos entrevistar o vice-governador do estado do Amazonas, Carlos Almeida, que está presente aqui com a gente nos estúdios da Rádio Mix. Muito boa noite, vice-governador. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Karine. Muito boa noite, Carlão. Boa noite também aos nossos ouvintes. Então, vamos, começar a respeito dessa exoneração. Por que o senhor, que faz parte da atual gestão, diz que o secretário Lousimar Bonatti não tem mais condições de continuar no cargo? Karine, é bom esclarecer que eu não faço parte dessa gestão desde maio do ano passado. Eu sou eleito pelo povo para ser vice-governador do estado do Amazonas e continuo sendo um servidor do estado. Mas com esse governo e com a forma de condução que vem tendo já desde o ano passado, eu não compactuo. Motivo pelo qual meu afastamento já tem mais de um ano. Com relação ao secretário Bonatti, as autoridades policiais já deixaram muito claro, e não foi com a denúncia que aconteceu agora pelo GAECO, mas com diversas outras investigações que estão em curso, que a continuação da segurança pública da forma como está é perigosa para o próprio estado do Amazonas. Por essa razão, eu exerci um ato que o governador já deveria ter tomado há muito mais tempo, há pelo menos um mês. Quando estouraram aqui na cidade de Manaus os acontecimentos que fizeram com que a população ficasse cativa em suas casas, ali seria o momento ideal, correto, justo e necessário para o afastamento de quem se encontra conspurcando não só o Estado como a segurança pública. Esse é um ato necessário. E é bom registrar que a quantidade de pessoas que têm celebrado e comemorado esse ato tem sido gigantesca. O retorno que eu tenho tido, Carlão, das forças policiais, tanto policiais civis como militares, tem sido incalculável. O meu próprio indicado e nomeado, que é o delegado Mário Jumbo, tem recebido um retorno gigantesco das classes policiais, identificando que existe uma insustentabilidade na permanência da segurança pública da forma como está. Com Bonatti, Com Bonatti. É porque a gente sempre frisa aqui que a gente sabe, Carlão, que não representa a honra, que não representa o perfil dos agentes, das pessoas, dos homens e mulheres que trabalham na segurança pública. São policiais, homens e mulheres honrados, que honram e que trabalham com isso com a missão, com muita seriedade, responsabilidade e muita lisura. Realmente tem um trabalho sendo feito que tem que ser considerado também, mas tem esse perfil aí. Recentemente, inclusive, o secretário de inteligência do governo, senhor Carlos, o Samir Freire, foi preso pela Polícia Federal por usar a estrutura da secretaria, que é inclusive estratégica aí no combate à criminalidade, justamente para praticar crimes. No caso, ele roubou ouro. É complicado, é uma situação
Quando o governador mantém Bonatos como secretário, ele está compactuando com todas essas irregularidades aí que envolvem, inclusive, esse secretário de inteligência, o Samir Freire? Bora colocar algumas coisas no lugar, Carlão. Sim. Quando você tem um secretário de inteligência que não consegue antever uma operação policial contra si mesmo, já se demonstra a sua própria incompetência. Segundo ponto, quando você tem uma secretaria de inteligência voltada para a prática de crimes, você tem algo escandaloso. Isso não aconteceu em nenhum momento da história do Brasil. O Amazonas está entrando para as páginas dos registros como algo mais esdrúxulo que possa ter acontecido. O secretário de inteligência é alguém que está intimamente ligado ao secretário de segurança e ao governador. Então a demonstração de irregularidade é gritante. A permanência da secretaria como está indica compactuação com as irregularidades. Mais do que isso, demonstra chancela com os possíveis crimes apontados e demonstra, acima de tudo, prevaricação. Porque o agente público, tão logo ciente da prática de ilícitos ou da probabilidade de que eles aconteçam, devem tomar medidas de imediato. E essas medidas não foram tomadas, já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Quando o governador mantém o secretário, é bom que registre. Até agora não se consta ter revogado o meu ato. O ato de exoneração ocorreu, o secretário está exonerado, e se o governador quiser mantê-lo, ele não pode falar. Ele tem que fazer um ato revogando o ato que está no Diário Oficial. Esse ato ainda não existe. O secretário está exonerado. E não tem outro secretário no lugar. Tem que haver. Tem o que o senhor colocou. Só que ele não foi empossado pela atuação ilegal do próprio governo. Estamos hoje sem secretário de Segurança Pública no estado do Amazonas, além do cargo vago pelo delegado preso na operação do Ouro, o secretário de inteligência. O cargo dele também estava vago. O Bonatos está trabalhando, não? Ele está atuando na secretaria? Até onde me consta, eu não tenho ciência, porque se estiver trabalhando, está cometendo crime. É bom registrar isso. O ato foi exarado e lavrado no Diário Oficial. Esse Diário Oficial tem data, tem registro e foi publicado adequadamente. Sob suspensão é irregular. Estamos sem secretário de Segurança no estado do Amazonas e sem secretário de Inteligência. E pasme-se, o governo, em vez de tomar uma providência que é de dar esclarecimento, resolve fazer investigação. Eu tive ciência recentemente que o governo anda investigando a atuação do vice-governador, e na verdade não vice-governador, governador em exercício, tentando fazer com que conste a atuação e essa medida de sanidade e justiça seja colocada como sendo irregular. O engraçado, é bom os ouvintes observarem isso, é que quem estaria me investigando seria justamente o secretário que eu mandei exonerar. Não é fácil, né? Bom, vamos lá. O senhor falou que está afastado politicamente. O senhor, inclusive, se afastou politicamente do atual governador, do Wilson Lima. Certo? Bom, o senhor divulgou uma carta na época em que advertiu o governador sobre personagens, no caso de pessoas perigosas, que estavam levando o Estado para um rochedo, ou seja, para um naufrágio, né? Esses personagens estariam também na cúpula da segurança pública? Quem seriam esses personagens? Vamos rememorar uma coisa, Karime e Carlão. Sim. Quando se olha hoje para o que eu escrevi no dia 18 de maio lá atrás, você observa alguma inverdade no que eu afirmei? O estado do Amazonas se encontra exatamente na situação que eu afirmei que iria se encostar. O estado do Amazonas entrou para as páginas policiais do Brasil inteiro e nós estamos pagando com o escândalo a nível nacional e nós estivemos pagando isso com nossos irmãos amazonenses morrendo no início do ano. Quem fala sobre isso é o ministro Falcão. Na decisão do dia 26 de maio, que teve de conhecimento no dia 2 de junho deste ano, ele afirmou que a cúpula da organização criminosa comandada pelo governador continuou delinquindo mesmo diante das investigações. Isso está na decisão do ministro. Realmente. Olha, essa organização criminosa, ela existe de fato e se ela existe, o governador Wilson Lima, ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República e pela própria Polícia Federal de ser o chefe dessa suposta organização criminosa que desviou, inclusive, recursos da saúde pública. Essa organização, ela existe de fato, ela está atuando? Com a palavra justiça. Mas uma coisa é muito clara, a Polícia Federal, que é a instituição de maior credibilidade nesse Brasil, deixou isso muito claro. A mesma Polícia Federal que no relatório de 448 páginas investiga a minha vida e me inocenta das acusações.
Bom, o senhor falou agora da crise, da falta de oxigênio no início deste ano que o Estado enfrentou, que muitas pessoas morreram por asfixia, por falta de oxigênio medicinal dentro das unidades hospitalares do governo do Estado, de responsabilidade do governo do Estado. Na sua análise, o que levou a esse fato de tamanha tragédia? Foi falta de gestão? Foi falta de planejamento? Na sua análise, por que chegamos assim? O senhor que já foi até secretário, né? O senhor já ocupou até a cadeira de secretário de saúde do Estado. Sim, eu fui secretário de saúde de janeiro a março de 2019. O senhor tem know-how para responder. E como defensor público há mais de 15 anos, eu compreendo muito bem qual é a problemática que existe na saúde pública. A resolução não é simples, o sistema de saúde pública no Brasil, em especial no Amazonas, é muito complexo, principalmente por conta de um histórico que nós prometemos resolver. A nossa promessa com a população era de romper com um histórico de atraso e trazer novas luzes para a população. Com isso eu continuo fiel. E é por essa razão que eu rompi com os rumos desse governo. Mas uma coisa é muito clara, é porque a construção que o governo queria para a administração era completamente insuficiente para a necessidade do Estado. Isso falando administrativamente. Mas o Ministério Público e a Polícia Federal falam diferente. No ano passado, quando a operação foi deflagrada, no dia 30 de junho de 2020, a afirmação de ambos era de que o afastamento deveria acontecer, e eu falo afastamento do governador, sob pena de haver prejuízos à população. O que disseram lá em junho se viu presente em janeiro deste ano. Olha, já são 3 anos aí de gestão, né, Wilson Lima. Inclusive gestão aí que, né, nós presenciamos e vimos, estamos vendo aí várias crises na saúde, na segurança, na educação, com greves da saúde, dos professores, enfim. São 3 anos numa gestão complicada. Na sua opinião, onde o governo errou mais? Qual é a situação que está mais crítica e se é que não está tudo igual? Eu acho que eu falo pela população e falo pelos meus eleitores. Uma coisa é muito clara. O que há é uma completa apatia frente aos problemas do Estado. E daí os desdobramentos de natureza criminal acabam sendo consequência. Mas é um desconhecimento e, possivelmente, falta de compromisso com o interesse público. Nós não vemos em nenhum local, em nenhuma área que você toque no Estado, alguma atuação em concreto que não seja além da ordinária. Na verdade, elas estão muito aquém do necessário. Bom, ano que vem é ano eleitoral. O senhor é candidato? O senhor quer ser candidato para o ano que vem, para as eleições de 2022? Olha, Karime e Carlão e aos ouvintes, eu sou servidor público. Eu sou servidor público há 16 anos. Boa. E como defensor público, eu sempre atuei na salvaguarda dos interesses da população. Eu sempre defendi o interesse da coletividade. Eu entendo que a minha atuação no processo político é uma atuação para cumprir a mesma missão, só que numa seara diferente. Só que, Carlão, a política ela é um mero instrumento para poder fazer chegar à população aquilo que ela mais precisa. Se ao final do meu mandato eu puder voltar à população e dizer que eu cumpri aquilo que eu prometi, eu já vou ter muita satisfação em poder fazer aquilo que eu entendi que era o correto. Daqui até 2022, muita água vai rolar, mas uma coisa eu deixo muito claro: eu continuo servindo a população, seja na política, seja na defensoria. E o senhor acha que vai terminar, o senhor acredita que vai terminar esse mandato como vice-governador cumprindo o que o senhor se dispôs no início, na posse? As pessoas acreditavam no defensor Carlos Almeida porque o defensor Carlos Almeida não compactuava com o que era irregular. Se eu tivesse pegado e entregue a minha honra e aquilo que eu entendia como o que era o correto no ano passado, eu não teria coragem de olhar na cara das pessoas e as pessoas não falavam comigo na rua como falam normalmente. Eu não teria coragem de olhar para a cara do meu pai ou da minha própria esposa ou da minha família. Eu não me vendo e nem entrego meus princípios por absolutamente nada. Vou seguir na defesa da população e entendo que todo aquele que machuque o nosso Estado, a nossa população, merece ser combatido. E é o que eu tenho feito. Ok, para finalizarmos então a entrevista, estamos falando de eleições aí o ano que vem, o governador Wilson Lima já se declarou, inclusive, aí, né, que ele é candidato à reeleição. O que o senhor acha disso? Falta combinar com os russos, não é? Falta combinar com os russos, eu tenho que...
Combinar com os RUS, o senhor faz alguma avaliação? O senhor tem como o senhor fala na rua, o senhor conversa com as pessoas conversam com o senhor. Qual é esse termômetro das ruas que o senhor pode De uma coisa muito clara, eu não tenho a rejeição que ele possui. Uma coisa é muito simples, ela é patente, você consegue observar. Ninguém mais aceita o estado das coisas como é que estão. Se ele entende que é o correto a população entregar a mesma prestação de serviço que está agora, que siga à frente com o seu ímpeto. Mas eu acredito que a voz das ruas e a voz que se encontra no dia a dia é bem diferente da própria realidade que ele enxerga. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente aqui. Eu sei que a agenda é corrida. A gente agradece demais a sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Karime, muito obrigado. Carlão, muito obrigado. Aos ouvintes, muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o vice-governador do estado do Amazonas, Carlos Almeida. Agora são 6h20 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, o Ministério Público Estadual encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça as denúncias contra o presidente da COSAMA, Armando do Valle, gravado, assediando e ameaçando funcionários em nome do governador Wilson Lima. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite e também madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 37% e 73%. Agora 6h25, boa noite. E o Rio Negro continua no processo de vazante. De ontem para hoje, as águas baixaram mais 5 centímetros. Agora a conta do rio no porto de Manaus é de 29 metros e 18 centímetros. Carlão, se continuar nesse ritmo aí, antes do fim de semana, o Rio Negro deve chegar à cota abaixo dos 29 metros. 18 horas. Olha, ainda sobre o clima, a previsão que a temperatura deve cair bruscamente no sudeste e também no sul do Amazonas está ainda aí, né, Karime? Friozinho deve chegar amanhã. Amanhã é quarta-feira e seguir na quinta por causa dessa frente fria que se desloca aí do sul do país. Nós vamos saber os detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. Análises dos meteorologistas do Sistema Nacional de Meteorologia mostram que uma forte massa de ar frio pode ocasionar queda histórica na temperatura das regiões sudeste do país, centro-oeste e sudeste do Amazonas. Segundo a previsão do Climatempo, os municípios de Boca do Acre, Lábrea e Humaitá podem registrar temperaturas entre 15 e 18 graus durante a madrugada de quinta-feira. Esse fenômeno, conhecido como friagem, acontece por conta de uma queda brusca na temperatura com ventos razoavelmente frios e pode acontecer mais de uma vez na Amazônia Ocidental, entre o período de maio a agosto. De acordo com o meteorologista do Sistema Nacional de Meteorologia INMET, Mamedes, Acre e Rondônia são os estados da região norte que mais vão sentir esse fenômeno. E em Manaus, essa massa de ar frio pode provocar chuvas. Com relação à capital amazonense, o que vai influenciar bastante vai ser a chuva que essa massa de ar frio vai organizar, né, uma linha de instabilidade provocando chuva. Eu diria que até alguns lugares de Manaus aí para o norte do estado do Amazonas, indo em direção aí a Roraima, poderá ter volumes de chuva até expressivo entre os dias 29 e dia 30. Com isso, a temperatura devido à chuva não deve se elevar, principalmente no dia 31 e dia 1º de agosto, onde a madrugada pode ficar em torno dos 22 graus e a tarde chegando em torno de 27 e 28 graus. O que vai influenciar muito após essa passagem da massa de ar frio será a baixa umidade, onde os estados aí do Acre, de Rondônia, sul do Amazonas e sul aí do Pará
poderemos ter aí nas horas mais quentes umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Ministério da Saúde enviou hoje para o Amazonas mais uma remessa com 70.300 doses de vacina contra a Covid-19. Olha só, são 55.200 vacinas Coronavac e outras 15.100 doses da AstraZeneca. E depois do desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, onde foram contadas e armazenadas. Olha, até agora o Amazonas já recebeu 3.100.000 vacinas em 41 remessas enviadas pelo Ministério da Saúde. Desse total, já aplicou 2.518.000 doses. E já foram vacinados aí com a primeira dose o total de 1.870.000 pessoas, ou seja, 44,46% de toda a população do nosso estado. E 647.000 pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou a dose única aqui no estado. Isso representa 15,4% da população. E aqui em Manaus, a vacinação continua para as pessoas a partir dos 18 anos. E para quem vai receber, é claro, a segunda dose da vacina. Careme Leão, vale lembrar que mais de 15.000 pessoas estão com a segunda dose em atraso. Isso é importante. Atenção aí em quem está com a segunda dose em atraso. Nessa situação aí, pode procurar um dos postos e concluir o ciclo vacinal. É importante também checar sempre a data da vacinação no imuniza.manaus.am.gov.br. Faça isso aí porque sua família, né? É o protege, coletivo, né? O né? coletivo, Hoje... né? Por você, por sua família, por seus amigos, pela nossa cidade. Não é isso, Careme Leão? Exatamente. Essa situação é para pensar no coletivo mesmo. 6h29. Você está ouvindo 18 horas. Praticamente parado é como está o processo para apurar prejuízo à coletividade causada pela falta de oxigênio nos hospitais do estado no início deste ano. Na Defensoria Pública do Estado, o procedimento que apura esse caso ainda está em fase inicial de coleta de provas. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Há mais de 6 meses das diversas mortes por asfixia devido à falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, pouca coisa avançou na apuração para saber quais foram os responsáveis pelo momento mais cruel da pandemia da Covid-19 no Amazonas. Ainda em janeiro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça para apurar a omissão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e da Prefeitura de Manaus quanto às medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, especialmente no fornecimento de oxigênio medicinal. Em fevereiro, um mês após o colapso pela falta de oxigênio, o Ministério Público do Amazonas informou que o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, assinou portaria autorizando a instauração de processo para investigar as denúncias de erros cometidos pelo governo do Estado na crise do abastecimento de oxigênio. Também em fevereiro, o Ministério Público de Contas instaurou procedimento preparatório para apurar eventual responsabilidade de agentes da Secretaria de Saúde do Estado pelo desabastecimento de oxigênio nos hospitais públicos durante o colapso da rede de atendimento a pacientes de Covid em janeiro de 2021 e por má gestão nos contratos. Mais de 6 meses depois, ainda não há nada de concreto na investigação sobre a atuação do governador Wilson Lima na crise do oxigênio no Amazonas. Questionada pelo 18 horas, a Defensoria Pública do Estado informou por meio de nota que o procedimento para a apuração de dano coletivo está em fase de instrução, ou seja, na fase inicial de coleta de provas. Ainda conforme a nota da DPE, o objetivo desse processo é averiguar os prejuízos à sociedade e possíveis medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos, caso necessário. Já o Ministério Público de Contas informou que pediu ao Tribunal de Contas do Estado a responsabilização do então secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e demais servidores do alto escalão da Secretaria de Saúde do Estado por má gestão no preparo da rede estadual de saúde para a segunda onda da pandemia, conforme o Procurador de Contas, Rui Marcelo Alencar de Mendonça. Nós instruímos esse procedimento que resultou na representação número 26 de 2021 do Ministério Público de Contas, que apresenta ao Tribunal de Contas indícios, suspeitas de omissão de agentes da Secretaria de Estado de Saúde
na gestão do fornecimento de oxigênio medicinal para as unidades de saúde durante a segunda onda de Covid. E o que se espera agora é que o tribunal possa fazer o exame da matéria e definir se existe uma negligência, se existe uma imprudência que deva suscitar penalização na forma da lei orgânica do Tribunal de Contas desses gestores à época. Por sua vez, o Ministério Público do Amazonas não enviou resposta sobre como está o processo contra as mortes por falta de oxigênio no Amazonas até o fechamento da reportagem. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público Estadual encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça as denúncias contra o presidente da COSAMA, Armando do Valle, gravado, assediando e ameaçando funcionários em nome do governador Wilson Lima. Armando do Valle usou o cargo para promover a campanha eleitoral do governador Wilson Lima do próximo ano e chegou a dizer que todos seriam demitidos se o Wilson Lima não fosse reeleito. Mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O Ministério Público do Estado do Amazonas encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça as denúncias contra o diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Estado, Armando Silva do Valle, por constrangimento ilegal e improbidade administrativa, para apurar o envolvimento do governador Wilson Lima nas acusações. O MPE opinou ainda para fazer a denúncia no âmbito eleitoral. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça Daniel Leite Brito, à 10ª Vara Criminal da capital, com base em provas apresentadas pelo deputado estadual Dermilson Chagas. Há exatamente um mês, o parlamentar usou a tribuna da Assembleia Legislativa para repudiar o comportamento do diretor-presidente da COSAMA, Armando do Valle, acusado de usar o cargo para ameaçar, coagir e constranger funcionários da empresa estatal a apoiar o governo Wilson Lima. Em Manaus, nós estamos entrando com uma queixa-crime pela atitude do presidente da COSAMA em ameaçar, em chantagens emocionais, psicológica contra funcionário público, que está caracterizado em alto e bom tom pela sua própria voz as ameaças feitas aos servidores do Estado. Servidores é para trabalhar para a população e não para ser cabo eleitoral e servir de capricho para o governador de plantão. Armando do Valle foi gravado em uma reunião assediando e ameaçando funcionários em nome do governador do Amazonas, usando de seu cargo para promover a campanha eleitoral do próximo ano. Nos áudios, ele diz que Manaus foi cobaia da pandemia da Covid-19 e que a CPI da Covid no Senado deve chegar ao Amazonas. Na gravação, ele pressiona subordinados a beneficiar o Wilson Lima na tentativa de reeleição. Ele chega a dizer, abre aspas, vocês são do governo e nós vamos para uma eleição sangrenta em 2022. E quem achar que não faz parte do governo pode pedir a conta e saia. Porque se vocês estão aqui, é porque o governador Wilson Lima ganhou a eleição. Fecha aspas. E em seguida dispara, abre aspas, se o Wilson perde a eleição, todos vocês estão demitidos, não tenham dúvida disso. Fecha aspas. Do Valle menciona ainda o manual de como os funcionários devem se comportar nas redes sociais. Algumas das regras são seguir todas as redes sociais do governo e do governador Wilson Lima, interagir com as suas postagens, não entrar em polêmicas ou comentar e se posicionar sobre questões políticas e religiosas. Júlia Gomes para o 18 horas. O que foi gravado é tão grave que num governo sério, numa situação ética, o atual presidente da COSAMA já estaria fora, demitido, exonerado. Não tinha como, não teria outra alternativa. O que ele fez é um crime. Ameaçar servidores públicos com demissão caso não curtissem as postagens do governador é um ato de covardia, claro, isso no mínimo, e típico de um governo impopular
e que trata a coisa pública como privado. O Ministério Público acerta quando decide denunciar esse tipo de comportamento criminoso. Karime, inclusive parte desse áudio aí nós divulgamos aqui no 18 horas. É uma campanha realmente escancarada, baseada em ameaças que não se admite num processo eleitoral, né, claro. Digo mais, né, inclusive o uso escancarado da máquina pública também está acontecendo. Deve ser com certeza punido aí com rigor pela justiça. Você está ouvindo 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Opa, 38, acabou de virar aqui o relógio. Vamos conversar com o correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, finalmente hoje, Ciro Nogueira aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir como ministro da Casa Civil. Boa noite, Carlos. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Cid não, Carlão. Tudo bem? O Cid já está pela manhã. Cid está pela manhã. Boa noite, Carlão. Tudo bem com vocês? Bom. Boa noite a todos. Karime, Ciro Nogueira já é praticamente ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. Hoje à tarde ele participou de um evento no Palácio do Planalto, sentou ao lado do presidente e de outros ministros, só não foi anunciado publicamente. Ali recebeu os apertos de mão, os devidos tapinhas nas costas, enfim, ele já foi bem recebido calorosamente pela equipe do governo. Mas ele já está de malas prontas para o Palácio do Planalto, mas o embarque dele no governo depende da medida provisória que está sendo editada hoje, agora, que recria o Ministério do Trabalho, que passa a ser chamado de Ministério do Emprego e Previdência. Essa MP vai ser publicada hoje à noite ou amanhã de manhã, sendo esse o primeiro passo para a reforma ministerial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. O titular dessa pasta vai ser o deputado licenciado Onyx Lorenzoni, que é atualmente o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quando o governo der início a essa reforma ministerial, Onyx Lorenzoni vai dar o lugar dele para o general Luiz Eduardo Ramos, que vai deixar de ser ministro-chefe da Casa Civil para que essa cadeira pertença ao senador Ciro Nogueira, sendo ele o representante maior do Centrão no governo de Jair Bolsonaro. Sobre o evento no Palácio do Planalto, hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro fez uma avaliação dos quase 3 anos de governo. Nessa reflexão dele, ele falou sobre a equipe ministerial que ele montou em 2018, e segundo ele, essa equipe foi montada para que o governo ficasse livre da corrupção. Vamos ouvir o que ele disse. Que ninguém esperava. Chegamos ao governo e tínhamos que fazer algo realmente diferente, mas diferente para melhor. Tive a oportunidade ímpar, como chefe de executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas, pouco políticas, mas era o que poderíamos e tínhamos que fazer naquele momento. Compusemos um time de ministros nunca visto em outros governos. Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Fomos nos moldando, mas desde o início, aquela bandeira que foram de todos os que me antecederam, que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Aí a gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro avaliando assim por alto esses quase 3 anos de governo. Estamos conversando com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos, lá de Brasília, que está trazendo pra gente todas essas informações. Essa fala foi durante, a cerimônia em que ele apresentou, ou seja, em que Ciro Nogueira estava participando, mas não apresentou oficialmente Ciro Nogueira. Informalmente, Informalmente, exato. Como ele ministro foi ali bater na porta, Civil. Posso dar um oi pra galera? Entendi. Fez isso.
O presidente, ele continua falando que no governo dele não tem corrupção, apesar das denúncias que estão aparecendo aí na CPI da Covid-19, envolvendo, inclusive, militares. Eu separei essa fala para vocês ouvirem, porque nesse trecho o presidente manda um recado simples para a equipe dele. O recado é: militares, aceitem Ciro Nogueira, ponto. Foi por isso que ele falou essa questão, que montou a equipe em 2018 para que o governo fosse sem corrupção, ou seja, ele quer manter essa postura, mas com alguém do Centrão lá dentro. Ou seja, fazendo essa retrospectiva, o senador Ciro Nogueira vai ser o 4º ministro chefe da Casa Civil. Não se trata de alguém íntimo do presidente, nem da ala militar ou da ala ideológica. É alguém que Bolsonaro traz para dentro do governo para ter algo em troca. É justamente o líder da ala política que ele vinha criticando ao longo dos anos, que é o Centrão. O presidente acredita que o Ciro Nogueira vai entregar estabilidade política, aprovação dos projetos no Congresso Nacional e, principalmente, blindagem contra os pedidos de impeachment que estão na Câmara dos Deputados e, assim, seguir em frente rumo a 2022. Para tentar apresentar esse resultado, entregar esse resultado, o senador Ciro Nogueira já está montando a equipe de trabalho dele. O secretário executivo deverá ser o deputado federal André Fufuca, do Partido Progressistas do Estado do Maranhão, um parlamentar jovem, novo, de primeiro mandato e muito amigo do senador. Volto com você, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Direto de Brasília, o correspondente do programa 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa até noite. Mais, até amanhã. 6h44 e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, pelo 3º trimestre consecutivo, o Polo Industrial de Manaus sente os efeitos negativos da pandemia. A falta de matéria-prima afeta as empresas instaladas aqui na Zona Franca. É o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da playlist. Mix. Previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura agora para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Só que à noite, lá de madrugada, a previsão é de que não tenha chuva, viu? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva durante o dia são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 73%. Agora 6h50, boa noite. 18 Horas. Economia. Agora nós vamos aos indicadores econômicos desta terça-feira. O dólar fechou em alta de 0,06% e terminou o dia cotado a R$ 5,17. O euro também fechou em mais 0,20%, cotado a R$ 6,12. E o Bitcoin fechou em mais 4,17%, cotado a R$ 198.709. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, acompanhou o movimento americano e encerrou próximo da estabilidade, aos 126.147 pontos, com alta de 0,17%. Notícia boa agora, hein? Índice bom. Fundo Monetário Internacional, o FMI, revisou para cima a projeção do PIB do Brasil em 2021. Pelas novas estimativas, a instituição espera alta de 5,3% da economia do país este ano. Pois é, Carlão, isso é porque a previsão inicial era de 3,7% de crescimento, de acordo com a estimativa divulgada em abril. Houve, portanto, uma elevação de 1,6 ponto percentual, com a maior alta esperada para este ano. A projeção para o ano que vem foi reduzida em 0,7 ponto, de 2,6% para 1,9%. E o Fundo Monetário Internacional explica que as projeções brasileiras melhoraram bastante por conta de resultados de atividade econômica acima do esperado no primeiro semestre e demonstração de força de exportações. Segundo a avaliação, o dado é positivo também nos países e que estão vacinando rápido.
E os incentivos tributários da Zona Franca de Manaus cresceram em 2020, de acordo com o relatório do governo federal. Segundo o Ministério da Economia, de 2019 para 2020, o crescimento do incentivo do Polo Industrial de Manaus saltou de 2 bilhões de reais para 31 bilhões, resultado do aumento do nível de atividades dos segmentos produtivos incentivados na região. Karime Leão, mas o Centro das Indústrias do Amazonas contesta esses números. Vamos saber por que agora, na reportagem de Odinei Araújo. O governo federal concedeu 346 bilhões e 600 milhões de reais em subsídios, ou seja, isenções e desonerações no ano passado, segundo o relatório do Ministério da Economia, apresentado ontem. Esse valor representa 4,65% de tudo que é produzido na economia do país. Em 2019, as isenções fiscais foram de 359 bilhões e 600 milhões de reais. Os subsídios são incentivos fiscais ou auxílio financeiro concedido pelo governo para algum segmento da sociedade. Normalmente, o objetivo é movimentar determinado setor econômico. Por exemplo, a redução de algum imposto para as empresas poderem contratar mais funcionários. Segundo o relatório, o crescimento mais expressivo foi no incentivo tributário da Zona Franca de Manaus, que saltou de 2 bilhões e 100 milhões de reais para 31 bilhões e 100 milhões de reais de 2019 para 2020. Esse resultado, segundo o governo federal, é graças ao aumento do nível de atividades dos segmentos produtivos incentivados na região. O Centro das Indústrias do Estado do Amazonas contestou a informação do Ministério da Economia e disse que engana-se quem pensa que o modelo Zona Franca é um peso para o país. Muito pelo contrário. O Amazonas tem potencialidades a serem desenvolvidas, calçadas nas riquezas naturais da região e amparadas pelo alicerce que a Zona Franca oferece. O presidente do CIAN, Wilson Périco, disse que a renúncia fiscal da Zona Franca é uma falácia, até porque o modelo representa 7% do total de renúncia fiscal do país. Como se o governo federal fosse receber esse dinheiro que é concedido como incentivo se a Zona Franca deixasse de existir. Mentira. Segundo, que o modelo Zona Franca ele representa 7% do total de renúncia fiscal do país. Só o Simples Nacional mais de 50%. A terceira, dados da Receita Federal, dos 27 entes federativos, ou seja, os 26 estados, mais o Distrito Federal, somente 8 estados são superavitários na relação tributária com o governo federal, ou seja, arrecadam em tributos federais valores superiores ao repasse compulsório que esses estados recebem. Ainda conforme o Wilson Périco, a região norte é a menos beneficiada com a renúncia fiscal da União. No sul, 3 estados são beneficiados, no sudeste 4 estados e no norte apenas o Amazonas, principalmente por causa de sua localização geográfica. Todos esses estados têm algum tipo de política de incentivo à atividade produtora, seja para fomentos agrícolas, a atividade de agropecuária, seja a indústria automobilística, seja a indústria de autopeças, seja a informática, e aqui na Zona Franca não é diferente. Ou seja, não é a questão do incentivo que é um peso para o país. Porque se assim não fosse, os demais 19 estados seriam superavitários e não apenas 8. O Wilson Périco lembra que o Amazonas tem uma contrapartida para o país e para o mundo que nenhum outro estado apresenta, que é a preservação do meio ambiente. Os 97% de preservação da floresta amazônica no estado do Amazonas se dá pela opção de atividade econômica que esse estado abraçou, que é a atividade industrial, uma atividade limpa, uma atividade que não polui e que ajuda a evitar ou reduzir a agressão ao meio ambiente, porque essas pessoas têm rendas oriundas de outras atividades que não a exploração da floresta ou qualquer atividade que venha degradar essa nossa mata. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas.
E o Fundo de Financiamento Estudantil FIES abriu as inscrições nesta terça-feira. Ananda Chama traz mais detalhes, vamos conferir. Abriram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES segundo semestre de 2021 e vão até o dia 30 de julho. As inscrições são feitas por meio do portal do FIES. Alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e que tiveram a média mínima de 450 pontos e nota superior a 0 na redação podem concorrer a uma bolsa do Programa de Financiamento. Bolsistas parciais do ProUni também podem participar. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino com cursos superiores e que atua em duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zeros para estudantes com renda mensal familiar de 1 até 3 salários mínimos. E a segunda chama PFIES, que tem juros variáveis e é para alunos que a renda mensal familiar é de até 5 salários mínimos. 69 mil vagas serão distribuídas em 23.320 cursos e turnos de 1.324 instituições privadas de ensino superior diferentes. Candidatos que não forem selecionados na chamada única vão ser automaticamente incluídos na lista de espera, que o prazo de seleção ocorre entre os dias 4 e 31 de agosto. A economista Denise Kassama conversou com nossa equipe e falou que com o FIES independente da categoria, com juros ou sem juros, o estudante paga bem menos, sendo assim uma excelente alternativa, e faz um alerta. Isso é um pouco preocupante porque a coisa não é tão automática assim, que a gente sai da faculdade e já sai com emprego garantido. Algumas carreiras você demora mais e aí você consegue aí protelar o pagamento da dívida principal, desde que você pague um mínimo aí, negociar, mas não pode esquecer isso, que não deixa de ser uma dívida que você precisa honrar após a faculdade. Portanto, nesse horizonte onde a gente tem uma oferta muito grande no momento de cursos superiores, inclusive alguns oferecendo grandes vantagens financeiras, descontos, mensalidades reduzidas, estude bem, avalie bem se realmente vai precisar do FIES, se não vai precisar, se o curso em questão existe concurso para bolsas, e pense no FIES como a sua última alternativa. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 59 minutos. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 445 novos casos de Covid, totalizando para 414.789 o total de casos no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 9 mortes por Covid-19, elevando para 13.501 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 17.700.000 casos confirmados para a doença, com 551.000 mortes. O país também soma 17.700.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números a cada dia vêm provando a piora da segurança pública no Amazonas. Os casos de mortes a esclarecer no estado cresceram 53,7% entre os anos de 2019 e 2020, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números colocam o Amazonas na contramão do país, que teve queda de 13,1% no número de mortes a esclarecer. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, o Amazonas teve 398 mortes não esclarecidas. Os resultados são consequência da precarização das polícias investigativas no estado e mostram mais uma faceta negativa da segurança pública no Amazonas, mas revelam uma realidade ainda muito pior, a das famílias que sofrem sem o direito de saber como seus entes queridos morreram e, com consequência, sem o direito à justiça no caso dos crimes violentos. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, quarta-feira, a partir das 6 da tarde,
Voltamos aqui no Melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Até. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.